Aleluia, glória a Deus. Boa noite, galera de Flame. Você pode tomar seu assento aí, ficar à vontade. Tem noivado, mas é muitas cadeiras. Oi. Boa noite! Sejam muito bem-vindos ao DNA de Flame. Glória a Deus. O que nós temos hoje? O que essa menina disse? Ela Não quer o é noivo? de Flame Love, Tem noivo, tem Jéssica. noivo. É DNA de Flame. Glória a Deus! Hoje nós vamos estar apresentando mais um talk show. Isso aqui é um projeto idealizado pelo irmão Murilo e pela irmã Carla, que estão aqui com a gente, juntamente com a sua filha. E hoje nós vamos ter aqui apresentando, primeiro, deixa eu me apresentar, eu sou o irmão Sandro, renovado. Eu estava com cara de 60 anos, agora já melhorou bastante. E essa aqui, essa linda morena é a... Sou a irmã Leia, todo mundo já me conhece. Minha Glória a Deus por isso. esposa. Olha como Deus foi maravilhoso comigo, tá vendo aí? É, mano. E ela me beijava com aquela barba toda. Gente, hoje nós vamos ter a oportunidade de estar entrevistando 3 heróis. Eu digo assim, heróis, são 3 amigos em particular. São 3 caras assim que eles são, como diria o sábio, o importante não é você saber, mas ter o número desses 3 caras. Se você tiver o número desses 3 caras aí, pode ter certeza que você está feito na vida, tá bom? Mas sem mais delongas, eu quero chamar o primeiro que eu vou chamar aqui. Esse cara, ele é um MacGyver. Ele é um MacGyver, ele é o cara que meu amigo resolve. Se você tiver um problema na sua energia, tiver um problema na sua hidráulica em casa, você, como eu disse, se tiver o número dele, ele te salva na hora. Isso aí mano, ele é o gambiarrista. Gambiarrista não, ele faz recurso técnico, ele não gosta da palavra gambiarra. Ele faz recurso técnico, mas ele é o cara, ele resolve a parada. Ele também é o sonoplasta top. Ele também é um exímio baterista, ele ministra muito bem. Ele também está se especializando em blaster. Quem sabe o que é blaster aí? Blaster, ele também é aquele cara que solta os fogos lá quando a galera do street está dançando. Meu amigo, ele é um fenômeno. Mas também, um grande amigo, um grande pai, é um exímio churrasqueiro. Já tive o privilégio de ir na casa deles. Fala aí, pode falar. Ele é um excelente, o cara que comanda a carne, chapeiro da carne de sol lá, ele manja. Mas também, o mais novo empreendimento, ele também é o dono da Climatizar. Se você quiser aí, meu amigo, ele clima a tua casa. Mano, se eu for falar, eu vou ficar só falando dele. Mas ele também, recentemente, ele adquiriu por delírio da galera, uma habilidade que eu acho que até ele mesmo não sabia. Surgiu de uma brincadeira. E eu quero chamar com vocês para o delírio da galera, o nosso amigo e irmão DJ Aldré! É o cara, mano, o meu cara. Ele disse que nem sabia que tinha tudo isso de qualidade. Amém. Mas para completar essa noite também, a gente vai chamar uma pessoa que também tem muitas especialidades. Ele me disse que ele é ator, modelo. Disso aí eu não sabia. Mas uma qualidade que ele tem, que eu falei para ele, ele está pronto para casar. Também, outra qualidade, ele foi para São Paulo, tomou banho de piscina gelada e ficou com febre. Isso é incrível, porque a água gelada, ela tira a febre, ela não dá febre. Eu achei incrível isso. Também, ele já andou aí para a banda de Belém, Breves, fazendo missões. E por isso,
para completar aqui a nossa poltrona da roda de conversa, quero chamar com vocês o líder da mídia, líder de célula do Distrito Azul, o irmão João Caio. Aplauda, galera. Irmão João Caio. Olha, eu também não esqueci do DJ Aldri, é líder de célula, mano. E esse cara também já passou pelo Vale da Sombra da Morte e voltou. Bom, sem mais delongas também quero chamar nosso outro participante aqui, que esse cara aqui eu considero ele é um herói, eu considero ele um herói, ele é posso dizer assim pra mim, ele é o meu herói. Esse cara aqui também, se tu souber o número do telefone dele, tu tá feito, mano. Ok? Eu quero chamar aqui um cara que ele é bombeiro, com especialização internacional. Ele especializou em bombeiro na Argentina, só pode ter uma ideia. Você sabia que tem um especialista da Argentina aqui? Eu não sabia, mas tem. Ele pode socorrer na floresta, na montanha, na água, mano, onde tu estiver passando mal, ele vai lá, ele resolve a tua parada. Por que eu digo também que ele é um herói? Porque esse cara estava na linha de frente no tempo da pandemia, mano, enquanto o mundo estava intocado ali com medo, esse cara estava lá, e por isso ele é um herói, ele estava lá. Eu quero chamar aqui o nosso design, o nosso enfermeiro, Diogo, mano, esse cara aqui, pai do Pedro, marido da hoje. Esse cara aqui é o super pai também, um grande marido, uma Sheila, um brother top. Vocês sabiam dessas qualidades desses homens aí? Esse é o nível para ser um staff. Esse é o nível para ser um staff. Amém? Eu vou passar a palavra para minha esposa, ela vai estar dando início aqui. Amém, boa noite. Mas sem mais brincadeiras, né? Nosso DNA Different hoje está com o tema evangelismo. Quem aqui sonha em ser evangelista? Tem alguém aí que sonha? Glória a Deus, tem muitos, né? E a gente chamou essas 3 celebridades aqui, que estão aqui na nossa frente, porque eles já foram num projeto evangelístico, né? Em 2018, o irmão Diogo participou de um grupo evangelístico em Belém, o Different Mission. O Caio também participou em breves, Belém também, Different Mission. Eu e meu esposo participamos aqui no Ribeirinho, juntamente com a pastora Rebeca. E o irmão e DJ Aldri, ele foi para São Paulo com o pastor, né, na conferência, né? Então a gente vai aprender muito com essas pessoas aqui, esses caras, homens de Deus, heróis da fé. Eu tenho certeza que eles têm muito para nos ensinar essa noite. No finalzinho a gente quer abrir assim um espaçozinho para você aí que quiser fazer uma pergunta para eles, já vá formulando aí na sua cabeça se você quiser. Tá bem? Mas como diz o Caio, é só os jovens, os velhos não. Mas a primeira pergunta que a gente quer fazer sobre evangelismo é para o nosso DJ Aldri. Mas eu? Irmão Aldri, quais são os principais requisitos para ser um bom evangelista? Na sua opinião. Bom, os principais requisitos para ser um evangelista. Eu vejo que, vamos assim, o vendedor, alguém que vende um produto, seja lá ele qual for, ele precisa conhecer o que ele está vendendo. Ele precisa saber a marca, ele precisa saber como funciona, ele precisa dar características daquele produto para quem ele quer vender aquele produto. E, principalmente, se eu estiver oferecendo algo para alguém e eu disser que eu não uso, a pessoa não vai confiar naquilo que eu estou usando. E é assim a questão do evangelismo. Você precisa conhecer a Bíblia, você precisa conhecer verdadeiramente Jesus, você precisa ter Jesus na sua vida, porque você precisa passar para a pessoa que você está evangelizando, né, segurança.
Você precisa dizer quem é Jesus, o que é Jesus. E principalmente viver aquilo que você está pregando, aquilo que você está tentando ensinar. Você precisa estar vivendo aquilo, não só passando para alguém. Amém? Amém, glória a Deus, aplauda aí, mano, essa resposta aí, meu amigo. Precisa dar garantia, né? É garantia, precisa viver e dar garantia. DJ Aldo, você acha mais fácil evangelizar alguém conhecido ou um desconhecido? Ou não importa, se o Espírito Santo falar, é assim, a hora você vai e manda ver. Olha, eu penso que não tem essa questão de dificuldade com conhecido ou desconhecido, né? Eu creio que é tudo nível. Claro que tem alguns detalhes que influenciam. Vamos falar assim, nós não somos perfeitos. Nós temos alguma coisa que ainda a gente pode fazer errado aqui, alguma coisa. E a pessoa que me conhece, uma pessoa que eu considero meu amigo, para me falar, ela pode justamente saber daquele pequeno detalhe da minha vida. E ele pode bater, na hora que eu estiver falando para ele pode vir contra mim justamente naquilo. Por isso que a gente precisa estar de olhos abertos, tapar brecha, tudo quanto é brecha. Amém. Porque ele pode usar aquilo. Já a pessoa que não me conhece, ela olha meu testemunho na rua, na escola, no trabalho, aonde quer que eu ande, né? Ela vai estar vendo isso. Então, ela não me conhece, vamos dizer assim, no íntimo. Então, eu sinto uma facilidade maior de falar com essa pessoa, porque ela não vai apontar o dedo para mim lá naquela brechinha, né? E assim, e quando Deus manda, é algo diferente. Eu vejo assim, quando a gente faz, tem dois tipos de evangelismo. Tem aquele evangelismo aleatório que eu chamo, que a gente reúne aqui, vamos para a praça, vamos evangelizar na praça, vamos evangelizar. A gente vai para lá, evangeliza para outro. E tem aquele evangelismo específico, que é aquele onde Deus fala para você, vai lá e evangeliza aquela pessoa, entendeu? E quando Deus manda, meu irmão, a gente tem que ir, não tem jeito, porque quando Deus fala pra gente, é pra gente. Então tenho que ir lá com aquela pessoa. Só que é o seguinte, que quando Deus manda você fazer algo, é porque Deus já abriu o caminho, Ele já preparou, Ele já te ensinou, Ele vai te falar da maneira que é. Quando Deus mandou Noé fazer a arca, parecia loucura, mas Deus falou para Noé, faz uma arca, faz assim, desse tamanho, assado, cozido. Então Deus mandou, Ele já sabe como fazer, Ele vai te ensinar, Ele vai te levar, Ele vai contigo. Amém? Amém, glória a Deus, vamos aplaudir, mano. Aí há 300 anos, ele estava lá fazendo essa arca, sabia disso? Irmão Caio, não está preparado em tempo e fora de tempo. Você já foi cobrado pelo Espírito Santo sobre algo a respeito? Boa noite. Já fui cobrado pelo Espírito Santo. Eu estava me recordando ontem que após a gente ir para os Flamissões, nós fundamos um movimento aqui, né, que chamava Life Movement. A gente fazia vários evangelismos na rua, vários projetos. E eu lembro que nessa época nós nos cobrávamos muito. A gente precisa sempre ganhar almas, a gente precisa sempre estar na rua, a gente precisa sempre falar com aquelas pessoas. E eu me recordo de uma situação que a gente saiu, nos juntamos na praça, a gente fez um louvor tal, muito legal, e nós orávamos muito em busca de palavras de conhecimento, e o Espírito Santo, ele dava esse retorno pra gente. Eu lembro de orar em determinado momento e pedir, Deus, se o Senhor quer que nós falamos com alguém hoje, dá a direção, sabe, como essa pessoa vai estar vestida, de que forma ela vai estar, onde ela vai estar. E eu lembro que o Espírito Santo deu uma direção. Até hoje eu lembro que ele disse, olha, essa pessoa aqui vai estar sozinha, vai estar com uma blusa amarela e vai estar dessa forma, dessa forma, dessa forma. E alguém que estava comigo, eu não estou muito bem lembrado quem era agora, e disse, para onde a gente vai? Eu falei, a gente vai para lá, que era o rumo daquelas barraquinhas lá da praça. E ao chegar lá perto daquelas barraquinhas, eu lembro que eu levantei a minha cabeça, a primeira coisa que eu vi, a pessoa lá, sozinha, com a camisa amarela, com todas as descrições que o Espírito Santo tinha falado comigo naquele momento. E eu lembro que naquela hora,
eu tive medo, porque a gente tem medo. Meu Deus, o que eu vou falar? Vou chegar como? De que forma eu vou me apresentar? E eu pedi uma direção ao Espírito Santo e ele deu uma direção naquele momento. Olha, tu vai falar sobre determinada área. E eu lembro que eu cheguei, me apresentei, não expliquei, porque normalmente a gente não explica, né? Olha, o Espírito Santo me deu uma direção aqui e tal. Às vezes a pessoa não vai entender muito bem. Então a gente vai logo da forma que o Espírito Santo ministrou no nosso coração. Falei com aquela pessoa e exatamente aquilo que Deus tinha falado comigo era o que ela estava passando. Então naquele momento que a gente recebe aquele sorriso de agradecimento, isso é muito, muito, muito legal mesmo. E algo muito interessante quando a gente fala de evangelismo, e algo que eu errei muito em relação ao evangelismo, é que, entendam uma coisa, pessoal, é incrível quando a gente reúne os jovens, reúne os nossos amigos. Gente, vamos fazer um evangelismo aqui todo mundo, vamos falar de Jesus na praça, vamos fazer um louvor. Isso é incrível, é muito legal. Porém, o evangelismo não é só isso. O evangelismo também é um a um, no seu dia a dia, onde você está, no seu trabalho. Você chega com alguém e diz: cara, lembrei de você, disso aqui, começa a falar de Jesus para aquela pessoa. Isso também é evangelismo, porque às vezes a gente acaba se prendendo na ideia de que o evangelismo é um grande movimento e que é preciso louvor, adoração, teatro, aquela coisa. E isso é evangelismo? É. Porém, o principal evangelismo que Deus tem nos ensinado através do Take é o evangelismo um a um. E qual é esse principal evangelismo um a um que às vezes a gente esquece? O Difflin, ele nada mais é do que a visão do MDA, de uma forma que o jovem entenda. Então, quando você está na sua célula, investindo na sua célula, quando você está no seu discipulado, investindo no seu discipulado, quando você está aconselhando, quando você está visitando, é nesse momento aí que você está sendo Difflin, porque o Difflin é a visão do MDA. Amém, glória a Deus, vamos aplaudir. O irmão Caio, ele já respondeu também nossa segunda pergunta, seria sobre evangelismo um a um. Meu Deus. Mas também assim, de repente, se tu tiver alguma experiência sobre o evangelismo um a um, uma experiência bem legal que você colou em alguém, fez alguém, tem familiar, parentela, alguma coisa assim? Eu lembro que determinada vez, algo que me marcou de uma forma muito forte, é que existem pessoas que estão passando por determinadas situações, determinadas coisas, e é necessário somente uma pessoa para ouvir. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de você ver uma pessoa muito distante, você vê uma pessoa muito afastada, e você fica se perguntando: meu Deus, mas o que essa pessoa tem? E às vezes essa pessoa está precisando somente de alguém que se sente lá do lado dela e comece a ouvir aquilo que ela tem para falar. Eu lembro que determinada vez nós estávamos orando e sentimos no nosso coração algo muito forte em relação à morte, algo muito pesado. E eu lembro que as pessoas que estavam com a gente sentiram a mesma coisa. Meu Deus, mas que sentimento ruim. E nós estávamos em uma determinada praça e nós dissemos: olha, a gente vai procurar, a gente vai falar com as pessoas. E nós vimos em determinado momento um jovem que estava sentado sozinho, e nós começamos a conversar com ele, e ele disse o seguinte: olha, eu estou muito triste, sabe, eu estou pensando em deixar tudo, abandonar tudo. E imediatamente a gente identificou, e ele contou pra gente que ele estava triste por conta da morte de uma determinada pessoa. Então Deus, ele vai nos dando direções, ele vai nos dando esse entendimento para que você esteja conectado com ele. Agora, perdão talvez fugir da pergunta, mas o Aldo falou algo que eu achei muito interessante. Atos capítulo 1, versículo 8, não procure que talvez talvez esteja errada a referência, mas é Atos 1:8 ou Atos 1:9. Não joga aí não. Que diz o seguinte: sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. E quando você parar para pesquisar o que é uma testemunha, a testemunha é alguém que sabe de algo, alguém que viu algo. Então deixa eu lhe fazer uma pergunta: como que você vai falar de Jesus para alguém, que você vai evangelizar alguém, se você não conhece Jesus? É isso que a gente tem que colocar no nosso coração, sabe? Será que a minha vida de intimidade com Deus,
o altar? Será que eu estou preparado para ajudar alguém? Então, o evangelismo 1 a 1, ele necessita de que a nossa intimidade com Deus esteja em dia, porque às vezes, ao invés de você ajudar alguém, é muito arriscado você atrapalhar alguém. Então, nós precisamos estar conectados com Deus para que isso venha estar dando certo. Amém, glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Pode falar. Eu tentei conhecer Jesus pessoalmente, mas eu tive que voltar, não deixaram. É verdade. Não deixaram o Aldo ficar lá. E bom, Diogo, no decorrer da sua vida cristã, você já evangelizou alguém que não lhe deu atenção? Tipo, ele disse assim: eu não aceito, eu não quero, a minha vida está bem assim. Boa noite a todos. Aconteceu uma vez uma experiência que me marcou muito. Lá em Belém, a gente saiu para evangelizar, e a gente começou a conversar com uma jovem lá, e ela simplesmente disse: não aceito, não, eu já congrego uma igreja e tudo, eu já conheço Jesus, mas obrigado, não aceito. E a gente continuou conversando com ela, e do nada o Espírito Santo me falou um nome. Eu entendi Antônia. Aí eu cheguei e pedi perdão para ela. Eu disse: moça, perdão, estou aprendendo ainda a ouvir a voz do Espírito Santo, e a palavra Antônia significa alguma coisa para você? Ela disse: não. E a gente continuou conversando com ela, e aquilo me incomodando. Aí eu novamente pedi perdão para ela. Eu disse: moça, você tem certeza que Antônia não significa nada para você? Ela pegou, baixou a cabeça e deu um sorriso. Ela disse: talvez seja Antônio, é o meu pai, que eu já não falo com ele há 3 anos. E a gente começou a evangelizar nela em cima desse afastamento que ela tinha do pai dela. No final ela disse: olha, vocês me convenceram, esse final de semana eu vou estar indo visitar a igreja de vocês. E ela foi e passou a congregar lá a igreja através disso. Então, logo de início ela deu logo o não dela, que é normal, todo mundo quer aceitar Jesus, e a pessoa: não, eu já conheço Jesus, eu já tenho. Mas se a gente insiste, o Espírito Santo ele vai dar a direção, porque a gente não é guiado pelo nosso corpo, pela nossa vontade, sim pelo Espírito Santo, que foi o que aconteceu. A gente estava conversando com ela normal, e do nada o Espírito Santo me dá uma direção, e que a gente foi escavando até que chegou no ponto em que ela passou a congregar a Igreja da Paz lá em Belém. Glória a Deus. Então, ao Senhor. A gente já viu aqui que o Espírito Santo ele dá direção, mas como eu te falei, né? Então vai ter momento assim para a galera que quer ser evangelista que vai encontrar barreiras. Jesus já disse: então bata a sandália dos pés e saia, né? Eu já vi o pastor Elcio falar que ele diz assim: Senhor, o Senhor que me perdoe, mas eu vou bater a sandália dos pés, vou embora, mas eu vou voltar. Então vai encontrar barreiras, né? Vai encontrar barreiras. Diogo, no Difle Missões aprendemos o evangelismo com as mãos. O que você achou dessa experiência de usar as... No meu caso ia ser incompleto, né? Porque... né, irmão Frank? Está faltando um pedaço da... Mas dá de usar outro. Amém. Realmente, a gente aprendeu essa experiência que eu diria que foi uma das experiências melhores que eu já tive. Porque assim, no evangelismo nem sempre a gente vai poder estar com a Bíblia lá. O evangelismo acontece onde a gente menos espera, no ônibus, na fila do banco, e a gente tem que ter esse conhecimento, e graças a esse estudo que a gente teve, a gente aprendeu que a gente pode usar aquilo que a gente tem no nosso dia a dia, as mãos, apresentando a salvação para aquela pessoa através daquilo que a gente tem ali no momento. Pode ser a mão, pode ser o celular, pode ser uma pulseira, mas no caso a mão, a gente pode utilizar ela, ir para qualquer canto, ela vai estar com a gente. Não tem aquela desculpa: eu não vou evangelizar porque eu não trouxe minha Bíblia, porque o meu celular está descarregado, eu não vou ter acesso à Bíblia. Você tem ali a sua mão que você pode usar para salvar a vida daquela pessoa. Mostra aquele modelozinho da mão aí, você que só está com ele. Mostra aí para a galera, olha aí, ó. Tá vendo? Se você procurar, você vai encontrar, cada dedo vai ter um significado, um versículo, e você vai evangelizar. Se você conseguir gravar todos os versículos que tem atrás, todo ele vai falar, então você vai ser um expert em evangelismo usando apenas suas mãos. Amém? Glória a Deus. Gente, fiquem de pé. Eu quero agradecer aos nossos convidados aqui, esses astros aqui, esses homens de Deus aí que têm feito grandes coisas no reino do Senhor, cada um na sua função. Vocês viram aqui que cada um aqui tem uma determinada função de experiência de trabalho.
mas com um único objetivo, que é servir o Senhor e ganhar vidas, tem grandes experiências. Eles vão estar ali numa sala reservada. A gente falou até que ia ter perguntas, dá tempo de fazer alguma pergunta, se de repente perguntar para a direção, não dá mais tempo, mas eles vão estar ali na sala reservada ali para entrevista, para as perguntas e tirar foto. Aí vocês podem ir lá tirar suas dúvidas com eles. Amém? Gente, muito obrigado, aplauda o Senhor pela vida dos meus irmãos aqui, obrigado, cara. Amém, queridos. Você pode tomar seu assento. Só para finalizar aqui, né, esse momento, né, a gente quer deixar uma pergunta. Essa pergunta não é para eles, essa pergunta é para todos nós, não é só para eles. Hoje, o que te motiva a evangelizar? É uma coisa a se pensar, né? O que te motiva a evangelizar hoje? Você tem algum propósito nisso? Né? Se nós nascemos para fazer o ID, né, um dos requisitos do ID é ir e evangelizar, né? E ser o cristão autêntico, ser aquele que vive realmente a palavra de Deus. Então, que nessa noite, DNA Difli, você possa ser, né, impulsionado a evangelizar. A palavra de Deus diz que a gente tem que estar preparado em tempo e fora de tempo. Mas eu te digo, esse é o tempo de evangelizar, de trazer alguém para sentar nessa poltrona aí do seu lado que não está ocupada, né? De trazer aquele jovem que está lá fora passando por dificuldade, de trazer pessoas mesmo da sua família que precisa conhecer Jesus. Amém? Então, amém. Obrigada a Glória todos. a Deus. Eu quero convidar vocês a aplaudir agora aqui mais um dos nossos heróis, irmão Arinos, esse grande homem de Deus, esse evangelista top. Se eu for falar das qualidades deles aqui também não vai dar dele pregar, aí então deixa ele falar por si só aqui, amém? Deus abençoe, irmão Arinos. Amém? Glória a Deus. Quem gostou aí? Só isso. Quem se sentiu desafiado a querer fazer agora evangelismo? Querer viver de fato isso? O que quer dizer Diflin? Deixa eu dar uma coisa para vocês. Quando vocês saírem daqui, vai ter batatinha aqui no lado, tá? Mas eu acho que vocês não estão com fome, não. Mas vai ter batatinha lá, tá? O que quer dizer Diflin mesmo? Discipulando e formando líderes e nações. Em Mateus capítulo 28, eu quero ler com você do verso 16 em diante, que diz bem assim: os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Olha o que ele fala para os discípulos. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí o verso 20 ele continua falando: ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? O irmão Sandro já falou, irmã Leia, né? Nós estamos hoje no nosso DNA Diflin. E se eu perguntasse para vocês, o que quer dizer isso? O que é o DNA Diflin? Diflin, discipulando e formando líderes em nações, né? É um desafio, né? Muitas vezes a gente fala, abre a boca e diz assim: eu sou Diflin, né? Glória a Deus, aleluia. Né? O Diflin é um movimento que nasceu em 2017, tá? Ele é um movimento exclusivo da Paz Church, Igreja da Paz. Não quer dizer que só a Igreja da Paz hoje trabalha com Diflin, né? Tem outras igrejas, né, que pegaram a visão, né,
foram em busca, aprenderam e aplicaram também, estão vivendo essa mesma visão. Outras vivem o Difflin de maneira diferente, né? Porque são ministérios diferentes. Né? Mas o Difflin em si, ele foi criado dentro da Igreja da Paz. Né? E esse movimento, ele é um negócio que é grande. Quando você diz assim, eu sou Difflin, você precisa ter consciência de uma coisa. Eu faço parte de um grande movimento. Mas que grande movimento é esse? O Difflin tem a sua missão, que é inspirar, treinar e levantar jovens para que sejam verdadeiros discípulos de Cristo e que, de acordo com o seu potencial, talento e chamado, sejam influentes em todas as esferas da sociedade e que sejam capazes de manifestar os sinais e maravilhas que Cristo delegou à igreja em todas as nações. Vocês viram 3 jovens, né, que foram chamados aqui, e todos eles com várias habilidades. E em todas essas habilidades, Deus é capaz de manifestar o seu poder através da vida deles. Deus é capaz de manifestar isso porque Deus não deu esse talento para eles à toa. Não foi à toa. Não foi por um acaso isso aí. Eu tenho um tio que pense num cara que tem uma facilidade para evangelizar. Se ele chega contigo para conversar agora aqui, qualquer coisa que ele possa ver aqui perto, ele toca naquele assunto e é incrível como ele tem a capacidade de entrar no evangelho. Aí Deus te dá um talento, né, grande. Um talento incomparável. Um talento que ele deu especificamente para você. E você está usando para quê? Deus quer usar isso para que ele seja glorificado através da sua vida. A missão, na verdade, é formar líderes. Pessoas capazes de influenciar em qualquer local que eles estejam. Nosso irmão Diogo, como o irmão Sandro falou, ele estava na linha de frente no tempo da Covid. Estava lá. Será que ele estava sozinho? Ele completa, né? E eis que estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então o Difflin tem essa missão de formar discípulos, né? Pessoas que de fato vão influenciar no seu meio onde eles estejam. Seja na escola, no trabalho, em casa, na rua, na igreja. Não importa onde vai ser. Mas também o Difflin, ele tem uma visão que é usar todos os âmbitos da atuação do projeto Difflin para inspirar e formar líderes cristãos em todas as nações e em todas as esferas da sociedade, a fim de que todos os habitantes da terra experimentem a salvação de Deus através de Jesus Cristo. Mateus 24:14, ele vai nos dizer: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E então virá o fim. Gente, a gente olha, na verdade, lá fora o mundo, e quantas coisas o mundo tem oferecido, né, para atrair os jovens, para levar eles para um mundo que não tem nada a ver com Deus. E nós estamos privilegiados porque Deus já nos chamou. A Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos Ele, mas Ele que nos escolheu, Ele que nos chamou. E a Bíblia diz que Ele que nos capacita. E muitas vezes a gente olha
e fica dizendo, eu estou dentro da igreja, tantos anos já congregando, mas eu até queria fazer a obra, mas nunca ninguém chegou comigo e disse assim, olha, tu não quer fazer parte disso? Tu não quer fazer isso aqui? Gênesis 18, ele vai dizer uma coisa que certa vez Abraão estava sentado na hora mais quente do dia na frente da sua casa. Quando de repente ele levanta a cabeça e estava perto já dele 3 homens. E quando ele olha para aqueles homens, ele levanta e sai correndo e se prostra na presença deles. Diz assim, Senhor, não passa de mim. Fica um pouco. Aí ele continua dizendo, deixa eu pegar água para lavar os teus pés. Senta aqui no toco dessa árvore, descansa um pouco, deixa eu ir pegar comida, para que vocês possam comer e recuperar força. Deixa eu te fazer uma pergunta, o texto que eu estou falando aqui. Por um acaso, o anjo, ele pediu para Abraão fazer isso? O texto diz que o próprio Abraão se prontificou em querer fazer aquilo. Ele pediu para que ele ficasse, não passasse, mas parasse um pouco, porque ele queria servir ele. Evangelizar seria mais ou menos isso. Eu preciso querer evangelizar. E nós que estamos aqui há bastante tempo, Jesus não disse aos discípulos, olha, se vocês quiserem, tá? Se der para vocês, vou dar uma ideia boa para vocês. Dê uma volta por aí, pregue o evangelho. Vê se vocês fazem alguns discípulos aí. E se der para vocês, ensinem eles. Tá? Instruam eles de acordo com a palavra. Não, ele disse assim, olha, vão, façam discípulos. E ensinem eles. Vão, façam discípulos e ensinem eles. E não esqueçam de uma coisa, vocês não vão estar só. Amém? O objetivo do DNA Difflin: alcançar todas as nações com o poder do Evangelho através da formação de jovens que refletem a imagem de Cristo em todos os lugares e são fortes colaboradores em suas igrejas locais, manifestando o sobrenatural de Cristo como estilo de vida. Marcos, capítulo 16, verso 17 e 18. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os enfermos, e estes ficarão curados. Estes ficarão curados. Cristo precisa ser manifesto através das nossas vidas. Ele poderia fazer muito bem a obra dele sozinha, mas ele deixou conosco. Ele quer ver o meu esforço, ele quer ver o seu esforço. O Difflin, eu poderia perguntar para você, quem é Difflin na verdade, né? O Difflin tem seu valor. Em todas as atividades, ser sempre obediente às Escrituras. Gálatas 1:8 diz assim, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já nos tenho anunciado, seja nada. Se eu preciso refletir Cristo aqui na terra,
Eu não tenho como e nem por que inventar nada além do que está escrito aqui. Não tem como, porque não vai funcionar. O que eu preciso, o que você precisa, é simplesmente levar e viver a palavra. Mas para eu ser um Difflin de verdade, eu queria falar rapidinho. O tempo passa rápido, mas eu quero falar rápido também de 4 coisas. Ainda que eu cite as 4 coisas, mas eu quero falar de 4 coisas. E nós precisamos, que é essencial na vida de alguém que quer ser um Difflin de verdade. Eu diria que se você não tem isso na sua vida, você não está vivendo isso, não teria nem como eu dizer assim, eu sou um Difflin. Primeira coisa, não dá para eu dizer que eu sou um Difflin se eu não tenho o Espírito Santo na minha vida. Esse amigo, ele precisa ser inseparável de mim e de você também. Sem o Espírito Santo, eu não tenho como sair de casa para evangelizar. Não tem. Você pode abrir a boca e dizer assim, não, mas a palavra diz que o Espírito Santo habita dentro de mim. Eu falei na minha célula essa semana, eu disse assim, somos privilegiados, muito privilegiados. Temos o Espírito Santo dentro de cada um de nós. Mas eu falei algo para eles e eu quero falar para você nessa noite. Não se contente só em ter o Espírito Santo dentro de você. Você poderia dizer, o que mais eu devo querer? Querer essa presença manifesta na sua vida. Os sinais acompanharão os que creem. Meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas, vão pegar em serpente, vão tomar veneno e nada vai acontecer. Uma presença manifesta. Você vai refletir Cristo aqui na terra? Então a presença do Espírito Santo, ela tem que se manifestar na sua vida. Não tem como eu chegar no meu trabalho, ou na escola, ou em qualquer lugar e ser alguém que vai fazer a diferença vivendo só o meu eu mesmo. Precisamos do Espírito Santo. Você vai ser alguém que vai influenciar, vai fazer a diferença. Você precisa da presença manifesta dele na sua vida. É isso que vai fazer toda a diferença. Segunda coisa que eu quero falar, eu disse que eu tenho que correr, né? Você quer ser um Difflin de verdade? Arde no seu coração, está correndo na veia aí? Então eu preciso valorizar a minha igreja local. Eu preciso valorizar a minha igreja local. Eu preciso entender que sobre mim existe uma cobertura espiritual. Que se chama hoje, nós chamamos nossos pastores, né? E eu preciso andar em obediência com ele. Eu preciso ser transparente, claro com ele, para que ele possa saber o que eu estou fazendo e o que eu pretendo fazer. Se eu não ando alinhado com a minha liderança, se eu não estou valorizando a minha igreja local, não tente sair sem essa cobertura, porque pode custar caro. A igreja local é o lugar onde nós congregamos, onde nós nos alimentamos, aprendemos da palavra, aprendemos através de testemunho, de coisas práticas. Então eu preciso valorizar. Preciso valorizar a minha liderança. Pessoas que pagam um preço pela minha vida.
Mas eu preciso também valorizar, terceiro ponto, a minha célula. O irmão Sandro me falou ainda agora aqui que a visão Difflin, ela está dentro da visão do MDA, né? É viver isso. E é verdade. Eu preciso valorizar a minha célula, porque lá na minha célula precisa ser um lugar de bênção, onde a presença do Espírito Santo também precisa ser manifesta. O poder de Cristo, através do Espírito Santo, se manifesta através da minha vida. Quando chega alguém enfermo na sua célula, o que você faz? Você ora. Você fica torcendo assim, tomara que não peça para eu orar. Tomara que saia daqui calado assim como chegou. Deixa eu te falar uma coisa, se a pessoa chegou calada, não deixe ela sair calada. Você tem Cristo na sua vida? Então manifesta isso. A Bíblia diz agora que Ele nos deu poder. Poder. E te dá essa liberdade para que você possa declarar uma palavra de bênção, de cura sobre a vida dessa pessoa. Deixa o poder do Espírito Santo se manifestar através da tua vida. Porque isso é uma maneira de evangelismo. Se você orar, ora crendo porque a pessoa vai ser curada. E ela sendo curada, ela vai testemunhar isso para outras pessoas. E consequentemente ela vai trazer outras pessoas para sua célula. Isso vai trazer crescimento. Então isso é importante, eu preciso valorizar. Mas eu quero falar da quarta coisa. O discipulado. Vivemos um tempo, um período, né, onde todo mundo, né, parece uma corrida, né? Aceitou Jesus, você precisa ser discipulado, vamos atrás de um discipulador, alguém para te acompanhar, mas chegou um tempo que parece que esfriou. Não era para ter esfriado. Muita gente acabou usando a nova estratégia, né, para deixar de lado, mas a nova estratégia não era para deixar de lado o discipulado. Ela não é para isso. O discipulado continua a valor. E o discipulado 1 a 1 é algo que é muito sério. Quem é discipulador aqui? Pode contar. Discipular é transferir algo que eu tenho para alguém. Agora deixa eu te falar uma coisa. Você que está discipulando, enche tua vida, teu coração do Espírito Santo. Porque se você estiver cheio dele, você vai transferir vida, Espírito Santo para essa pessoa. Se você não encher sua vida do Espírito Santo, encher de coisas lá do mundo, que você vai transferir para o seu discípulo, é o que você tem. Você vai dizer agora que eu não quero discipular. Se você dissesse assim para mim, agora que eu não quero discipular, eu poderia dizer um negócio para você. Cuidado, se você não quer ter o compromisso, eu não vou discipular porque isso vai me levar a ter uma intimidade, uma comunhão mais profunda com o Espírito Santo. Se eu não vou discipular porque eu não quero ser cheio do Espírito Santo,
Isso aqui é muito sério. Isso aqui precisa arder no nosso coração. Façam discípulos e ensinem. Cuidem deles. E não esqueçam que vocês não vão estar só. Não vão estar só. Eu queria concluir lendo um texto em João capítulo 21. Ele diz bem assim: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro, e eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Deixa eu parar bem aqui só para te dizer uma coisa. Essa pescaria aqui não foi a pescaria de quando Jesus estava escolhendo os seus discípulos, tá? Não foi. Essa pescaria é quando Jesus tinha morrido. Deixa eu continuar lendo. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: olha só, é o Senhor. O discípulo que Jesus amava, ele disse para Pedro assim, depois que eles lançaram a rede e veio muito peixe, ele disse para Pedro assim: Pedro, ele é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre a brasa e um pouco de pão. Porque eu disse que eu não sei como está a sua vida, mas você sabe. Você sabe como ela está. Linha Difflin, evangelismo precisa ser um estilo de vida nosso. Sem o Espírito Santo na minha vida, eu não vou ter coragem de me arriscar, de ir além e fazer isso. Sem a minha cobertura pastoral, discipulador, seria muito arriscado. Jesus tinha morrido. Pedro e os discípulos foram para a beira do mar de novo. Imagina que quando Jesus chamou eles, eles estavam no mar pescando, né? Agora Jesus não está com eles, eles voltam para o mar. Jesus chega lá com eles. E Jesus repete as palavras que ele tinha falado para Pedro quando foi chamar ele. Lança do outro lado a rede. Você lembra que Pedro negou Jesus 3 vezes, né? 3. Mas quando lançam a rede que veio um monte de peixe, Pedro veio aqui na mente dele: rapaz, isso nós já ouvimos. Essa cena já aconteceu. Esse cara é Jesus. Quando Pedro ouve aquilo ali, ele nem pega o remo para remar. Ele só pega a sua capa e se joga na água e sai nadando.
ao encontro de Jesus. Talvez algum dia tenha ardido no seu coração um desejo muito profundo de evangelizar, fazer a obra, fazer discípulos, de cuidar deles. Mas por algum motivo isso possa ter esfriado na tua vida. Quero te convidar a ficar de pé. Mas hoje, você tem a oportunidade de dizer para Deus assim: Deus, eu quero voltar a viver isso, eu quero viver isso na prática. Pedro, quando descobriu que era Jesus, ele não pegou o remo, ele não levantou a vela do barco, não. Ele se jogou no mar. Ele foi nadando até Jesus. O Sandro falando agora, se vocês quiserem fazer pergunta para os três, vocês têm essa liberdade. E quando a gente quer algo, a gente vai atrás. A gente corre, a gente procura informação, a gente procura aprender. Eu queria convidar para vir aqui na frente. Só os que decidem nessa noite viver o evangelismo na prática. A ordem foi dada por Jesus: vão pelo mundo inteiro, né? Repregue esse evangelho, façam discípulos, cuidem deles, ensinem eles. Foi uma ordem, não foi uma sugestão, foi uma ordem dada por ele. E você, com toda essa inteligência que tem, toda essa sabedoria, sabe que o importante nisso aqui é obedecer. É obedecer. Eu queria chamar os staff que estão aí. Vem aqui na frente também. Pode vir aqui no meio deles. Pode ficar no meio deles. Staff. Se isso arde no teu coração, faça que nem Pedro fez. Corra para ele. Corra para ele. Não use uma desculpa dizendo: ninguém me convidou, ninguém me chamou, eu estava lá. A decisão é sua. O campo é grande, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Não tem como eu dizer: não tem espaço para mim, eu não tenho o que fazer. Fala para ele uma coisa. Espírito Santo, fala isso para ele. Espírito Santo, a partir de hoje, eu não preciso que alguém venha me chamar para fazer a tua obra, para evangelizar alguém. Eu quero aprender mais de ti, para eu ter o que levar para essas pessoas. Pai, eu te louvo, Espírito Santo, pela vida de cada um deles que estão aqui na frente. Pai, eu creio muito que eles entenderam, Pai, a tua palavra, Deus. Pai, eles não vieram até aqui à toa, Pai, eles vieram porque eles têm sentido, Pai, essa necessidade de viver esse evangelho na prática, de levar essa palavra que é vida, essa salvação, Pai, a muitas e muitas pessoas que hoje estão precisando, necessitando disso lá fora. Deus, já entendemos que somos privilegiados por ter sido chamados pelo Senhor, escolhidos. Pai, queremos que isso, Pai, se reflita na nossa vida, Pai, que chegue também, Pai, até outras pessoas, Deus.
Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos dê força, Pai, sabedoria, discernimento. A Tua palavra diz que nos estaria conosco todos os dias, e essa palavra ela é verdadeira, Pai. Então já temos uma certeza que não vamos pregar o Evangelho sozinhos. O Senhor será sempre conosco, Pai, e que possamos ter sempre, Pai, a sabedoria para usarmos, Pai, para fazermos de maneira certa. Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero liberar, Pai, sobre a vida de cada um deles que estão aqui na frente, Pai, essa unção sobre a vida deles, Pai, que possa de fato alcançar, Pai, cada um deles, Pai, que eles possam viver isso, Pai, e sentir prazer no que eles estão vivendo, Pai. Deus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eles sabem que isso será desafiante, Pai, mas eles têm entendido a Tua palavra, e é isso que eles querem viver, Pai, no dia a dia. Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Deus, eu declaro, Pai, um novo tempo, Pai, na vida de cada um deles. Eu declaro, Pai Santo, coisas novas, experiências novas, a vida de cada um deles. Pai Espírito Santo, a Tua presença na vida dele não será só a presença, Pai, mas uma presença manifesta, onde pessoas vão olhar e ver o Senhor representado aqui nessa terra. Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, eu creio aqui, Pai Santo, essa geração que vai fazer a diferença nesse tempo, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Pai, aleluia, Senhor, glória a Jesus. Fica aí ainda, deixa eu perguntar uma coisa. Tem alguém aqui no nosso meio que queira entregar a vida para Cristo nessa noite? Alguém que nunca tomou essa decisão, mas sente essa necessidade de fazer isso hoje? Alguém que por algum motivo se afastou de Cristo e queira voltar para Ele, queira reconciliar? Tem alguém? Amém, glória a Deus. Você pode vir aqui na frente, meu irmão, por favor? Tem mais alguém que queira fazer isso? Tem mais alguém que queira fazer isso nessa noite? Tem mais alguém? Amém, glória a Deus. Amém. Nosso irmão, ele está voltando para Cristo. É o lugar dele. Ele pertence a isso. Ele pertence a isso. Estenda sua mão para cá em direção a Ele. Pai, eu te louvo, Espírito Santo, pela oportunidade que o Senhor deu para ele. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor permitiu com que ele entendesse, Pai, Pai, a necessidade que ele tem, Senhor. Obrigado, Pai Santo, porque ele sabe que a vida sem o Senhor, ela não vale a pena. Por mais que seja prazerosa em alguns momentos, mas não vale a pena. E obrigado, Espírito Santo. Obrigado porque hoje a tua palavra diz que o Senhor convenceu ele de novo a voltar para ti. É o Senhor que convence o homem. Então, Espírito Santo, eu te peço, continua sendo com ele, direcionando a vida dele daqui para frente, que ele possa sempre tomar a decisão de caminhar contigo e de fazer sempre a tua vontade, não importe a circunstância, a situação, mas que a atitude dele, a decisão dele seja de caminhar contigo e fazer a tua vontade sempre. Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Pai, Deus seja com ele daqui para frente sempre. Deus não permita que os pés deles vacilem, mas que ele possa caminhar sempre com os olhos fixos no Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Amém.
Você tem uma família biológica lá, né? Pai, mãe, irmãos, talvez, né? Mas isso aqui também, hoje, se tornou parte da tua família. Isso é uma parte, na verdade, que ela está aqui, porque ela é bem maior do que isso. Amém? Eu queria te falar uma coisa. Tem pessoas aqui que, se tu precisar, elas vão te ajudar. Se precisar conversar, elas vão conversar contigo. Amém? Não, Sandro? Amém? Amém. Deixa eu te falar, amanhã nós temos 2 cultos na sede, 2 cultos no campus. Tá? Então escolhe um ou os 2 se você quiser vir. Se quer ser mais abençoado, quer aprender mais, então vem nos 2. Eu vou vir nos 2 em nome de Jesus. Quem é do tempo dos 3 cultos? Eu ficava nos 3. Amém? Eu ficava nos 3. Amém. Pai, te louvamos, Deus, por esse momento aqui. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, pelo privilégio tão grande que nós temos de ter o Senhor dentro de cada um de nós. Muito obrigado mesmo, Espírito Santo. Eu te peço, nos leve para nossas casas, Pai, sempre na tua companhia. Pai, sempre, Pai Santo, debaixo da tua proteção. Espírito Santo, seja conosco em tudo, nos direcione em tudo, para que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Eu te peço em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém? E só mais uma vez, temos batatinha ali no ponto, tá? Só esperando você lá. Amém? Get the feeling that you don't really wanna talk about yours. You're disappearing, like you don't think there's anything to fight for. And you can tell me you're fine, I don't buy it. When you're dying inside, you can't hide it. Maybe breathing, but you ain't sure if you want to anymore. Stay for a day more. Same tomorrow. There's way more we're made for. You will make it, I know. I say a prayer for you tonight. If you look up, you'll find the light. Stay for a day more. You will make it, I know. Someday gonna break. A life with meaning is the kind of life the devil tries to take. It ain't really that hard. Believing in God is harder to believe.